Se eu te dissesse que existe um padrão, que existem momentos específicos em que o narcisista sempre vai mentir para você, mesmo olhando nos seus olhos, você saberia reconhecer esses momentos? Já percebeu como, quando você começa a se afastar, ele promete o mundo? Já notou que, quando confrontado com provas, ele inverte tudo e faz você duvidar da própria memória? Talvez em algum momento você já tenha se sentido assim, confuso, exausto, tentando acreditar nas palavras de alguém que sempre tem uma nova desculpa, uma nova versão da mesma história. Hoje eu vou te mostrar quais são as 8 situações onde o narcisista sempre vai mentir para você. Fique comigo até o final deste vídeo, porque dessa forma você vai conseguir enxergar com nitidez aquelas mentiras disfarçadas de cuidado, de amor, de afeto. E acredite, entender isso não é só esclarecedor, é transformador. Pode ser o passo que faltava para você romper ciclos, se proteger emocionalmente e de forma consciente. Prepare-se para encarar a verdade, mesmo que ela doa, porque a verdade é o primeiro passo para a sua liberdade. Situação número 1. Ele mente quando você o confronta. Tudo começa com uma dúvida, uma conversa estranha, um comportamento fora do padrão, algo que não faz sentido. Você reúne coragem, junta provas, prepara as palavras com cuidado e decide confrontá-lo. Mas assim que você termina de falar, vem a reação. Um olhar fixo, sereno demais. Nenhum sinal de arrependimento, nenhuma surpresa genuína. E então, ele responde com uma pergunta seca, que muda o foco da conversa, como por exemplo, é isso que você pensa de mim? Em vez de responder, ele se ofende. Em vez de explicar, ele inverte. Em vez de assumir, ele ataca, sutilmente. E você começa a duvidar da própria percepção. Ele diz que você está exagerando, que está sendo paranoico, que está buscando problemas onde não existem, que isso nunca aconteceu. Mas aconteceu. A verdade está ali, diante de você. Só que o narcisista nunca vai admitir um erro quando for confrontado, porque para ele, assumir é perder o controle. A mentira nesse momento não é apenas uma defesa, é uma estratégia de sobrevivência. E então, você se vê tentando explicar o óbvio, tentando provar o que é evidente, tentando justificar por que está magoado. Mas ele já virou o jogo. Agora, você é o acusador. Você é o exagerado. Você é quem está sempre desconfiando. Já passou por isso? Já saiu de uma conversa com mais dúvidas do que certezas, mesmo tendo começado com total convicção? Já sentiu que estava certo, mas terminou se desculpando por ter interpretado mal? Isso não é acaso, é manipulação. Narcisistas mentem quando confrontados porque não suportam a ideia de estarem errados. Eles não buscam verdade, eles buscam domínio. E quanto mais emocional você estiver, mais fácil será para ele distorcer os fatos e te fazer parecer irracional. Por isso, a primeira situação onde o narcisista sempre vai mentir para você é essa. Quando você decide encarar a verdade, ele a cobre com outra mentira, mais elegante, mais convincente, mais perigosa. E se você não estiver firme, com a mente clara e os pés no chão, você vai acabar acreditando. Situação número 2. Ele mente quando você pergunta sobre sentimentos. Você sente que algo está errado, mas não consegue provar. A presença dele está ali, mas a conexão desapareceu. Ele fala com você, mas não te ouve. Te olha, mas não te enxerga. Então, com o coração apertado e a alma em alerta, você pergunta: você ainda me ama? A pergunta sai carregada de medo, mas também de esperança. E o que você ouve é uma resposta rápida, automática, quase ensaiada. Claro que amo. Mas algo na entonação não convence.
Ele não pergunta por que você está se sentindo assim, não mostra surpresa, nem se aprofunda, não tenta acolher sua insegurança, apenas diz o que você precisa ouvir para se acalmar. Já passou por isso? Já recebeu palavras de afeto vazias, como se fossem recitadas por obrigação? Já sentiu que alguém dizia, "Eu te amo", apenas para encerrar o assunto e manter o controle da situação? Narcisistas não falam sobre sentimentos, eles os imitam. Eles aprendem ao longo do tempo quais frases funcionam, quais expressões emocionam, quais gestos convencem, e usam isso como ferramenta. Quando você pergunta sobre sentimentos, o narcisista mente porque, no fundo, ele não sente como você sente. O amor, para ele, não é cuidado, é posse. A atenção não é entrega, é vigilância. O carinho não é expressão genuína, é estratégia de retenção. Então, quando você se expõe, vulnerável, buscando confirmação de algo real, ele responde com uma mentira revestida de ternura. Porque a verdade poderia libertar você, mas a mentira mantém você perto. E é isso o que ele quer. A dúvida não é um erro no relacionamento com o narcisista, é uma tática. Se você duvida, você pergunta. Se você pergunta, ele mente. E se ele mente bem, você continua ali. Você já percebeu como tudo o que ele sente é superficial? Como ele consegue ser carinhoso em público e frio no privado? Como ele diz que ama, mas nunca valida sua dor? O narcisista sabe que quando você está emocionalmente carente, uma frase ensaiada pode manter o ciclo girando. Por isso ele sempre mente quando você pergunta sobre sentimentos. Não porque ele não saiba o que você quer ouvir, mas porque ele não sente aquilo que você espera encontrar. E enquanto você se agarra às palavras, ele mantém o controle da narrativa. É assim que você vai se perdendo. Primeiro você começa a duvidar do que sente, depois começa a aceitar cada vez menos em troca de quase nada. Mas o amor verdadeiro não te faz implorar por sinais. Ele te abraça com ações, não apenas com frases prontas. No estoicismo, aprendemos que a verdade deve sempre nos guiar, mesmo quando ela nos machuca. E a verdade é, quem ama não precisa mentir para manter alguém por perto. Situação número 3. Ele mente quando está sendo desmascarado. A máscara começa a escorregar. Não porque ele quis, mas porque alguém começou a ver o que se escondia por trás do encanto. Pode ter sido você, ou talvez um amigo, um terapeuta, um familiar, alguém que ousou dizer, tem algo errado nesse comportamento. E o que o narcisista faz quando percebe que está sendo exposto? Ele mente, mas não qualquer mentira. Ele mente com urgência, frieza e precisão. Nesse momento, ele sabe que o jogo está ameaçado, e a primeira coisa que ele faz é isolar você da verdade. Começa a dizer que as pessoas estão com inveja, que querem destruir o relacionamento, que não entendem o que vocês têm. Já aconteceu com você? Você tentou compartilhar algo com alguém e o narcisista disse que você estava expondo demais? Já ouviu ele acusar alguém próximo de estar contra você, mesmo quando essa pessoa nitidamente só queria o seu bem? Essa reação não é espontânea, é defensiva. O narcisista mente quando está sendo desmascarado, porque sua reputação é a fonte do seu poder. Ele construiu uma imagem, um papel, um personagem, e qualquer ameaça a essa encenação precisa ser anulada rapidamente. Ele começa a semear dúvidas, dizendo frases como: "Você vai acreditar em fulano que nem sabe o que se passa entre nós? Já percebi que estão te envenenando contra mim. Essas pessoas só querem ver você infeliz." E você, que já está emocionalmente envolvido, começa a duvidar. A dúvida não surge porque o outro está certo, mas porque o narcisista fala com tanta convicção, com tanta indignação, que você se sente cruel só por ter pensado diferente. Você já se sentiu culpado por questionar alguém? Já teve medo de estar julgando errado?
Já hesitou em ouvir quem te alertava, só porque ele te convenceu de que todos estavam contra vocês? Isso acontece porque ele faz com que você confunda lealdade com submissão. O estoicismo nos ensina que a verdade é indiferente ao aplauso ou à rejeição. Ela apenas é. Mas o narcisista detesta a verdade, porque a verdade ameaça a farsa. A verdade é uma afronta à farsa. E quanto mais perto você chega de enxergar as peças do quebra-cabeça, mais desesperado ele fica para embaralhá-las. Ele mente sobre conversas que nunca aconteceram. Inventa versões de histórias que você viveu junto. E, se for preciso, chora para parecer vítima de uma injustiça cruel. Porque quando o narcisista está sendo desmascarado, ele não luta com honestidade. Ele contra-ataca com manipulação. E muitas vezes você se vê defendendo quem deveria estar se explicando. Você já passou por isso? Já tentou explicar para os outros o comportamento dele, como se fosse você o responsável por justificar? Já se afastou de quem te alertava por medo de estar sendo injusto? Essa é uma das fases mais perigosas do ciclo, porque você pode estar a um passo da liberdade, e é exatamente por isso que ele vai usar todas as armas que tiver. A mentira aqui não é apenas sobre o que ele fez. É sobre apagar os rastros, distorcer os fatos e impedir que você veja com clareza. Ele mente para que você duvide de quem está tentando te salvar. Mas lembre-se, quem teme a verdade, teme a luz. E quem vive de mentira, se desespera quando alguém começa a enxergar. Quando o narcisista está sendo desmascarado, o palco treme, as cortinas caem e o personagem se revela. Mas lembre-se, antes que a verdade brilhe por completo, ele fará de tudo para apagar as luzes. Situação número 4. Ele mente quando ele trai. A traição raramente começa na cama. Ela começa no silêncio, nos olhares desviados, nas respostas frias, nos horários estranhos, nas promessas vagas. Começa na desconexão emocional que você sente, mas ele insiste em negar. E então um dia a verdade chega. Por uma mensagem, uma ligação, uma intuição que finalmente se confirma. Você descobre, ou quase descobre. Junta peças, sente o cheiro da mentira, percebe os padrões. E quando o confronta, ele faz o que sempre faz, mente. Mas dessa vez, a mentira vem carregada de indignação. Ele diz: "Você está louco. Como pode desconfiar de mim depois de tudo? É só uma amiga. Você está vendo coisa onde não tem." Ele não nega apenas o ato, ele nega a sua sanidade. Você já viveu algo assim? Já teve a sensação de estar segurando a verdade nas mãos, mas sendo tratado como culpado por duvidar? Já ouviu promessas de lealdade seguidas de novas ausências, novos segredos, novas distrações? Narcisistas traem porque se sentem intocáveis. Para eles, a traição não é quebra de vínculo, é exercício de poder. Eles não traem por falta de amor, porque amar para eles é apenas posse. Eles traem porque acreditam que merecem tudo e que você vai continuar ali. E quando são descobertos, a mentira não vem apenas como proteção. Ela vem como inversão total da realidade. Ele chora, grita, acusa você de perseguição, de carência, de ciúme doentio. E você, que só queria a verdade, se vê pedindo desculpas por ter desconfiado. Isso não é culpa sua. É manipulação emocional em sua forma mais cruel. O narcisista mente quando trai porque ele não quer perder o que o alimenta emocionalmente. A sua atenção, a sua validação, a sua presença, mesmo que ele não respeite nenhuma delas. Ele quer tudo, quer a outra pessoa, quer você, quer não ser questionado, quer ser admirado mesmo quando destrói sua confiança. Já parou para pensar quantas vezes você ignorou a própria intuição para preservar a ilusão de que ele ainda era digno da sua confiança? Quantas vezes você se calou por medo de ouvir o que já sabia? Quantas vezes preferiu acreditar na mentira porque a verdade parecia dolorosa demais?
No estoicismo, aprendemos que a dor da verdade é passageira, mas a prisão da mentira pode durar uma vida. Por isso, quando ele trai, ele mente. Não apenas para encobrir o que fez, mas para manter você cativo da dúvida, anestesiado pela culpa e preso ao ciclo, porque se você acreditar nele mais uma vez, ele não precisa mudar. E ele não vai. Você já se perguntou por que ele parece mais afetuoso, justamente quando você está prestes a ir embora? Já percebeu como ele se torna sedutor, presente, atencioso, exatamente nos momentos em que você ameaça abrir os olhos? Isso não é amor. Isso é controle. A verdade liberta. A mentira adia o inevitável. E o narcisista, quando trai, mente para preservar a ilusão. Mas chega uma hora em que a ilusão se quebra, e o que resta é você, com a chance de recomeçar, não com base no que ele diz, mas no que você finalmente enxerga. Situação número 5. Ele mente quando fala do passado. Ele começa a lembrar de como vocês se conheceram, do início mágico, dos momentos de riso, das viagens, das promessas. Ele recorda detalhes, fala do quanto você era importante, de como se sentia completo com você, e por um instante seu coração vacila, porque você também se lembra do brilho no olhar, do toque que parecia verdadeiro, das palavras que na época soavam como eternidade. Mas algo dentro de você também sussurra. Será que tudo aquilo foi real ou foi apenas a isca? Narcisistas usam o passado como arma emocional. Eles sabem que, quando o presente está instável, frio, distante, confuso, a nostalgia pode se tornar uma armadilha poderosa. Você já percebeu como ele só menciona os bons momentos? Como ele nunca fala das discussões, das mentiras, das vezes em que você chorou e foi ignorado? Ele seleciona lembranças como quem edita um filme, só mostra os melhores takes e, de repente, você começa a duvidar de si. Será que estou sendo duro demais? Será que estou esquecendo tudo de bom que já vivemos? Será que ele mudou e eu não percebi? E é aí que a mentira entra, não como uma frase direta, mas como uma narrativa. O narcisista mente quando fala do passado porque reconstrói a história de um jeito que o coloca como vítima, herói ou mártir, nunca como causador da dor. Ele diz, você era tão diferente antes. Naquela época, a gente se entendia. Eu só mudei porque você mudou também. Veja, ele não assume responsabilidade. Ele usa o passado como uma forma de manipular sua memória. E com ela, seu comportamento no presente. Você já se pegou justificando o agora com base no que foi antes? Já se viu aceitando migalhas por causa de uma história que não existe mais? O estoicismo nos ensina a aceitar a realidade como ela é, não como foi, nem como gostaríamos que fosse. E a realidade é esta: o passado bonito não anula o presente destrutivo. Narcisistas não relembram para curar. Eles relembram para te reverter à fase onde você era mais vulnerável, mais entregue, mais manipulável. Eles sabem que a lembrança tem o poder de enfraquecer sua decisão, minar sua força e restaurar o vínculo emocional, mesmo que seja apenas um eco vazio do que já foi. E você? Já sentiu culpa por seguir em frente? Já se manteve em uma relação tóxica por causa da saudade de um momento que nunca mais se repetiu? Já confundiu lembrança com amor? Essa é uma das mentiras mais perigosas do narcisista, a mentira emocional, a manipulação da memória, a distorção do que foi, para aprisionar você no que é. Porque, se ele conseguir te fazer duvidar da sua própria lembrança da dor, ele mantém você dependente da memória do prazer. E assim o ciclo recomeça. Mas você não é refém do que viveu. O passado deve ensinar, não prender. E se for para lembrar, que seja com lucidez, entenda.
Se ele te amava de verdade, não precisaria resgatar lembranças para justificar o que não oferece mais hoje. A verdade é simples. Se o presente é tóxico, o passado não é justificativa, é alerta. E toda vez que o narcisista traz à tona esse passado seletivo, ele não está sendo romântico, está sendo estratégico. Situação número 6. Ele mente quando está prestes a ser abandonado. Ele percebe, antes mesmo de você dizer qualquer coisa, antes de arrumar as malas, antes de tomar coragem, antes mesmo de decidir com firmeza. O narcisista sente, porque ele observa o seu silêncio com a mesma atenção com que observava sua entrega. E quando percebe que você está mudando, que algo em você começa a se fortalecer, ele entra em alerta. E nesse momento, ele mente. Mas a mentira agora tem outro tom. Ela vem disfarçada de redenção. Ele se mostra arrependido, fala em mudar, assume pequenos erros, apenas os que parecem inofensivos, nunca os que realmente feriram você. Ele diz frases como: agora eu entendo. Eu nunca senti isso por ninguém. Você é tudo que eu tenho. Desta vez eu mudo de verdade. E você que lutou tanto por esse reconhecimento, finalmente ouve o que sempre quis ouvir. Mas por que agora? Por que só quando você começou a se afastar? A resposta é dura, mas necessária. Porque ele não está sentindo amor, está sentindo perda de controle. Narcisistas não suportam o abandono. Não porque amam profundamente, mas porque precisam ter certeza de que ainda tem poder sobre você. A ideia de que você está reconstruindo sua força, sua autonomia, sua paz, sem precisar dele, é insuportável. Então, ele mente. Mente ao dizer que vai mudar. Mente ao parecer vulnerável. Mente até quando chora. Porque cada gesto é um cálculo. Você já passou por isso? Já viu alguém que te ignorava se transformar em alguém atencioso de um dia para o outro? Só porque percebeu que estava prestes a te perder? Já sentiu culpa por querer ir embora, justo no momento em que ele finalmente parecia entender? Já ouviu: agora vai ser diferente. E no fundo, sabia que era só mais um ciclo prestes a recomeçar. Essa é uma das mentiras mais eficazes do narcisista. A mentira da transformação repentina. Mas mudanças reais não acontecem da noite para o dia. Não se revelam em discursos, se manifestam em atitudes consistentes, no tempo, no respeito ao seu processo. E o narcisista não tem esse tempo. Ele precisa da sua volta, precisa da sua presença, precisa do espelho emocional que você oferece, porque sem isso ele entra em colapso interno. E quando percebe que não está conseguindo te segurar com promessas, ele muda a estratégia. Começa a se vitimizar. Diz que você é frio, que está abandonando alguém que só queria ser amado. Ou, em casos mais extremos, ameaça. Com o sofrimento, com a solidão, com algo ainda pior. Tudo isso com um único objetivo: fazer você voltar. Não por amor, mas por desestabilização emocional. E quando você volta, ele volta a ser quem sempre foi. Já viveu esse ciclo? Já voltou por pena, por dúvida, por medo do que poderia acontecer se você realmente fosse embora? O estoicismo nos ensina que é preciso agir com razão e firmeza diante das emoções confusas. Quando você decide se afastar de alguém que te fere, você não está sendo cruel. Você está sendo justo consigo. E se, só ao sentir sua ausência, ele começou a valorizar sua presença, então talvez ele nunca tenha valorizado você, apenas o que recebia de você. Não se deixe enganar. O verdadeiro arrependimento não fala, age. E quem mente para te manter preso, não está tentando te reconquistar. Está tentando te aprisionar de novo. Porque para o narcisista, a pior perda não é você. É perder o poder de te manipular. Situação número 7.
Ele mente quando fala de promessas futuras. Ele olha nos seus olhos com firmeza. A voz é serena, o tom é doce e o conteúdo esperançoso. Fala de futuro, de planos a dois, de viagens, de casa própria, de filhos, de uma vida diferente, plena, madura, sem os erros do passado. Ele promete, diz que agora entendeu, que tudo vai ser melhor, que você só precisa dar mais uma chance. E por um momento, você acredita, porque é tudo o que você queria ouvir. Porque a ideia de que um dia tudo vai se ajeitar é mais confortável do que admitir que nada realmente mudou e jamais mudará. Mas pare e pense. Quantas vezes ele já te prometeu esse futuro? Quantas vezes jurou que seria diferente? E, no entanto, tudo voltou a ser exatamente como antes. Narcisistas são especialistas em vender um amanhã que nunca chega. Eles sabem que o hoje é instável, que o presente está manchado pela desconfiança, pelo cansaço, pelas cicatrizes que você carrega. Então, em vez de te oferecer mudança real, oferecem esperança condicional. Algo como, quando eu resolver meus problemas, tudo vai mudar. Assim que eu conseguir aquele emprego, vamos viver melhor. Quando a gente tiver mais tempo, eu vou te dar tudo o que você merece. Mas esse quando nunca chega, porque a promessa é a ferramenta mais eficaz que o narcisista possui para te manter esperando, estagnado, emocionalmente paralisado. E enquanto você espera pelo amanhã, aceita o mínimo no hoje. Já aconteceu com você? Já se pegou adiando decisões difíceis só porque alguém te prometeu que estava prestes a melhorar? Já ignorou sinais claros de estagnação emocional, porque acreditou em uma nova fase que ele dizia estar por vir? Ele não age no presente, ele te distrai com o futuro. E essa promessa, essa narrativa sedutora sobre o que vai ser, se torna um véu que encobre o que de fato é. Você já ouviu frases como: a gente vai ser feliz, você vai ver, eu só preciso de mais um tempo. Você merece o mundo e eu ainda vou te dar. Palavras bonitas, mas e as atitudes? O que ele está fazendo agora para construir esse futuro que tanto promete? A verdade é simples e poderosa. Quem quer um futuro com você começa a demonstrar isso hoje. O estoicismo nos ensina que devemos observar a realidade como ela é, não como esperávamos que fosse, nem como alguém insiste que será. Um discurso pode emocionar, mas só ações revelam a verdade. Narcisistas usam promessas futuras como uma forma de adiar a frustração do outro e garantir que você continue alimentando uma relação desequilibrada. Porque enquanto você espera pelo que virá, aceita o que não chega. E o mais cruel, quando você cobra essas promessas, ele inverte a lógica dizendo frases como: você não tem paciência, você é muito ansioso, é por isso que nada dá certo entre nós. E assim, você passa de vítima da espera a culpado pela pressa. Ele te coloca no tempo dele, um tempo onde tudo é sempre quase melhor, quase resolvido, quase diferente, mas nunca verdadeiramente transformado. Você merece mais do que promessas futuras. Você merece respeito no presente. E se ele só fala do que vai ser, mas nunca mostra no que é, então talvez tudo o que ele te oferece seja apenas um plano que nunca saiu e nem sairá do papel. Já se perguntou quantos anos da sua vida foram entregues à espera por alguém que só soube prometer? Já se perguntou quem você poderia ser, o que você poderia construir se não estivesse tão ocupado, acreditando em um futuro que não depende de você? O tempo é o bem mais valioso que temos. E o narcisista, quando promete o amanhã, está comprando seu hoje com moeda falsa. Prometer não é amar. Prometer sem cumprir é prender. É alimentar cruelmente uma ilusão, no qual ele sabe que jamais irá cumprir. E a liberdade começa quando você decide parar de esperar e começa a viver.
Situação número 8. Ele mente quando quer te recuperar. Você finalmente se afastou. Depois de tanto desgaste, lágrimas silenciosas e tentativas frustradas de ser compreendido, você tomou a decisão mais difícil: colocar um ponto final. Pela primeira vez em muito tempo, você respira. Ainda dói, claro, mas há algo diferente no ar. Um fio de alívio, só que ele sente. E quando o narcisista percebe que perdeu o controle, não porque foi rejeitado, mas porque você não está mais disponível emocionalmente, ele reage e mente, porque agora, mais do que nunca, ele precisa te recuperar. Mas não se engane, ele não está motivado pelo amor, está movido pela ameaça da sua libertação. Quando você some, ele surge. Quando você se cala, ele fala. Quando você encontra paz, ele traz o caos, disfarçado de saudade. E ele diz tudo aquilo que você esperou por muito tempo. Frases como: eu mudei, eu percebi tudo o que perdi. Você é o amor da minha vida. Dessa vez, eu faria tudo diferente. E as palavras vêm carregadas de emoção. Às vezes com lágrimas, às vezes com gestos simbólicos. Uma carta, uma surpresa, um presente. Você hesita, porque há algo dentro de você que ainda quer acreditar. Afinal, se ele está lutando para te ter de volta, é porque se importa, não é? Mas pense, por que essa mudança só acontece depois que você se afastou? Por que ele nunca transformou o relacionamento enquanto ainda havia tempo, presença e amor disponíveis? Porque para o narcisista, reconhecer a perda não é sinal de afeto, é sinal de alarme. Torno a enfatizar, ele não quer te perder, mas não porque te valoriza, e sim porque precisa do papel que você desempenha na vida dele. Precisa da sua atenção, do seu cuidado, do seu reflexo. Porque sem você, ele não tem com quem se comparar, manipular, controlar ou projetar. Ele sente falta da dinâmica, não necessariamente da pessoa. Já viveu isso? Já tentou seguir em frente e foi surpreendido com declarações dramáticas de amor depois de semanas ou meses de desprezo? Já se viu voltando atrás por causa da força das palavras e percebendo tarde demais que o comportamento continuava o mesmo? Essa é uma das mentiras mais emocionais do narcisista. A mentira do reencontro. Porque ela mexe com sua compaixão, com sua memória afetiva, com seu desejo profundo de que tudo, um dia, finalmente funcione. Ele se apresenta como alguém regenerado. Mas o que mudou, de fato? Ele procurou ajuda profissional? Ele se responsabilizou sem inverter culpas? Ele reconheceu o impacto que causou em você? Ele está disposto a mudar sem que você precise mendigar por isso? O estoicismo nos ensina: aceitar a verdade exige mais coragem do que aceitar uma desculpa bonita. E a verdade é que se ele só está tentando te recuperar agora, não é amor. É controle tentando se restabelecer, porque o narcisista não suporta perder, mas também não suporta se comprometer com uma transformação real. Ele quer de volta o que você representava. E uma vez que conseguir isso, tudo volta ao ponto de partida. E você vai permitir que a mesma história se repita? Vai trocar a liberdade que começou a construir por mais um ciclo de esperança vazia? Vai permitir que suas feridas cicatrizem? Ou vai abri-las novamente só porque alguém tocou com palavras no que nunca cuidou com ações? Ele quer te recuperar, sim, mas não para te amar, e sim para te reocupar. Porque o narcisista não quer te ver feliz longe dele. Ele quer garantir que você nunca seja feliz sem ele. E essa é a última e talvez a mais perigosa mentira. Agora que você conhece essas 8 situações em que o narcisista sempre vai mentir para você, reflita. Quantas vezes você se permitiu acreditar em palavras vazias? Quantas vezes as promessas disfarçaram a ausência de atitudes verdadeiras?
O narcisista é mestre em manipular sua realidade, mas o poder de enxergar a verdade está em você. O estoicismo nos lembra que a serenidade nasce do autoconhecimento e da aceitação do que realmente está sob nosso controle. Você não pode controlar o comportamento dele, mas pode escolher o que aceitar em sua vida. Liberte-se das ilusões, preserve sua paz e construa uma vida onde a verdade, o respeito e a autenticidade sejam seus guias. E lembre-se, a maior força está em quem decide não mais ser vítima das mentiras, mas sim o autor da sua própria história. Nos vemos no próximo vídeo.